Agora daremos início à palestra com o Dr. Fernando Moreira de Andrade, a nutricionista Kátia Terumi, e após teremos um espaço para perguntas. Aqueles que quiserem fazer perguntas, solicitamos a gentileza de levantarem as mãos para que possamos levar o microfone. Salientamos que as perguntas também serão transmitidas ao vivo pela internet e aos pacientes nos quartos de internação. Obrigada. Quando nós falamos na trajetória de vida, nós temos que antes dar uma palavrinha rápida aqui sobre a trajetória de vida na humanidade. Ou seja, o homem apareceu há 5 milhões de anos. E o homem moderno apareceu há 500 anos. E nesse longo tempo, as atividades foram se acumulando. Ou seja, antigamente a mulher cuidava ali dos afazeres locais. Ou seja, a mulher olhando lá para a pré-história, ela tinha que fazer os cuidados ali, cuidar das crianças, os cuidados com alimentações e alguns cuidados locais. E à medida que o tempo passou, as atividades foram se acumulando. Olha, mais isso, mais aquilo outro. Tanto que hoje em dia a mulher ela tem que se virar ali, né, se vira nos 30, né, plagiando um pouco aqui. Ela tem que, além de continuar cuidando dos seus filhos, ela tem que suas atividades profissionais, ela tem um esposo, ela tem uma atividade física, se cuidar, vir fazer a sua rotina do dia a dia aqui. Então, a mulher ela passa a ser uma mulher maravilha, ou seja, aquela mulher que cuida da profissão, cuida da beleza, dos filhos, brigando, às vezes gerenciando, né, toda essas funções, a alimentação, que a Kátia vai abordar bastante, as relações com o seu marido, atividade física, que ela acaba ficando o quê? Ela acaba se esgotando, né? Aquela mulher maravilha meio que some. Então, a gente fica ali, e quando ela se esgota, o estresse aumenta, a imunidade cai, as doenças aparecem. Então, muito disso tem a ver também com a alimentação, e que vai ser abordada toda a linha da vida da mulher. Então, em relação à trajetória, né, da mulher, na verdade, a gente faz a divisão na linha do tempo, mas é uma trajetória única. Então, na verdade, tudo que a gente planta desde a infância, pelo menos em termos de alimentação, é o que possivelmente a gente vai colher na idade mais madura, né, na vida idosa. Então, na realidade, o que a gente quer destacar é que, desde a infância e todas as modificações que a mulher vai ter de acordo com a passagem da idade, a gente vai ter uma necessidade nutricional diferente ou destacada em cada uma dessas fases. Mas existem partes da alimentação que vocês vão ver que eu vou me tornar repetitiva, porque, na verdade, é um preparo, né? Os bons hábitos têm que começar desde a infância para que, na vida madura, a gente possa colher bons frutos e não somente essas coisas ruins, né, consequentes do estresse, como o Dr. Fernando falou, né? Existem doenças que a gente vai comentar que estão aumentando muito na população feminina, né, justamente por conta desse estilo de vida moderno que a mulher hoje adotou. E destrinchando agora cada uma das fases, a gente vai poder abordar rapidamente cada uma delas, abordando aí a criança do 0 aos 9. A gente começa aqui falando ali da própria amamentação. Essa criança, ela já ali no seio materno, muitas vezes, a mãe, por uma atividade mais intensa, às vezes deixa de amamentar a criança, os 6 meses, que é importante, no mínimo 6 meses, que faça amamentação. Para quê? Para que a criança já adquira alguma imunidade. E com isso, as vacinas que vão vir, ela começa da primeira vacina, que é a vacina do leite, que é a vacina natural. É claro que as outras também são importantes, né? A vacina, ela vai respeitar o calendário. Hoje em dia, até, você fala da vacinação já para a criança que, saindo da fase da infância, da vacina até do HPV. Então, já se tem especulado, já se preconiza aquelas pacientes, já na prevenção futura de um câncer de colo de útero, uma vacinação do HPV. Isso ainda não está estabelecido pelo SUS,
mas dentro já a lei tramitando na Câmara dos Deputados para que isso seja preconizado. E também a higiene. Nessa fase, a mãe tem que tomar muito cuidado com a higiene da sua filha. Desde o início, orientar em relação à higiene, porque o fato da região genital estar muito perto da região anal faz com que haja muita contaminação. Orientar direitinho a higiene, nunca de trás para frente, e sim de frente para trás. Orientar o uso, muitas vezes, da duchinha, né? da higiene mesmo, lavar mesmo. Por quê? Porque facilmente, em função, às vezes, da uretra, pode haver infecção urinária, infecção genital, e fazer com que essa criança, muitas vezes, tenha corrimento de repetição e acabe toda hora tendo que consultar o seu pediatra. E na infância, na verdade, é onde a gente vai formar o hábito de alimentação, né, o nosso hábito. Então, é importante compreendermos que a criança é um ser que está em desenvolvimento. Então, existem muitos sistemas, os órgãos ainda não estão 100% formados. Então, é importante essa introdução, né, essa distribuição de energia, né, então, quanto de calorias, de energia essa criança vai comer e por quais vias. Porque não é simplesmente alimentar a criança de qualquer jeito, né? Então, é nessa hora que o paladar da criança está sendo formado. Então, a criança nasce com o paladar virgem, tanto que só o leite materno já é suficiente. Mas quando ela vai, né, necessitando da alimentação complementar, é responsabilidade dos pais introduzirem essa alimentação de forma consciente, né? Então, se preocupando muito com a ingestão de proteínas, né? Então, a própria ingestão das carnes, o leite, os derivados do leite, que serão importantes para o desenvolvimento e crescimento saudáveis dessa criança. E, além de tudo, o cálcio, né? Que é nessa fase que a gente começa a oferta justamente para o desenvolvimento ósseo, e a gente acha que a importância do cálcio é só realmente em relação à parte do crescimento. Não, se a criança já cresce, né, com o hábito da ingestão do cálcio de maneira incorporada e adequada, isso vai ter consequências positivas lá na fase idosa, né? Que depois nós vamos falar sobre osteoporose. Então, não adianta a gente tratar o problema só a hora que ele se instala. Muitos problemas que hoje as mulheres têm na vida adulta e mais madura vêm de maus hábitos desde a infância, por incrível que isso possa parecer. E aquilo que até te perguntei antes, né, Kátia, com relação a grupos, né? Existe aquele grupo que é vegetariano, né? Às vezes a complementação de ferro, né? Porque muitas vezes o ferro, às vezes da carne vermelha, ele como você estava explicando para mim, a disponibilidade seria muito, muito mais fácil, né? A absorção do que você só de vegetal, né? Então, está atento a essas pequenas diferenças, né? Porque hoje em dia existem muitas linhas, né, de alimentação vegetariana. Então, na verdade, não é que não é saudável, mas é que na infância, como o corpo está em desenvolvimento, existem nutrientes que a gente precisa ter ofertas maiores. Então, o ferro ele existe tanto na origem animal quanto na origem vegetal. Porém, né, o ferro e as proteínas na origem animal, geralmente, o corpo absorve de uma maneira mais fácil. Então, quando eu opto por sublimar esses alimentos da minha dieta, eu preciso fazer uma compensação com alimentos de ordem vegetal, proteínas vegetais, ferro de ordem vegetal, mas numa quantidade bem ajustada, calculada, para que não ocorram deficiências. Já uma adolescente, né? Você pega aquela adolescente dos 10 aos 19 anos, onde já provavelmente ela nessa faixa que vai ocorrer a primeira menstruação, a menarca, lembrando aos senhores que o eixo, né, que promove a ovulação e com isso ocorre a menstruação, ele pode demorar até 2 anos para ficar maduro. Então não é de se espantar se uma menina começa a menstruar, aí começa irregular, a cada 3 meses fica 5 meses sem menstruar, mas isso vai sendo observado e é claro, sempre tem que ir lá consultar o ginecologista, mas é um tempo aí aceitável de até 2 anos para ocorrer essa regularidade menstrual, se tornar regular. E aí já entra também começar aquele tabu, né? Aquele entrar na sexualidade, começa a ocorrer o desenvolvimento dos caracteres secundários. Aí, a menina cheia de informação hoje, através da internet, através das novelas, através da mídia, então, às vezes até se questiona se não está acelerando
toda essa precocidade no meio infantil, no meio da adolescência, né? Então, a gente tem que estar discutindo isso com as crianças, os ginecologistas orientam os pais, para que já se fale. Por quê? Porque atrás da sexualidade vem a anticoncepção, vem o HPV, que é um grande vilão aí em relação quando a menina começa a ter relação. Você hoje tem uma vacina que consegue proteger contra esse vírus. Hoje, você tem uma vacina, pode ter uma vacina que é uma bivalente, uma tetravalente, que são 3 doses hoje, que ela tem ainda um custo elevado, mas que logo vai estar sendo incorporada no SUS. E a importância dessa vacina ela vai ser cada vez maior e cada vez mais solicitada e utilizada, prevenindo o câncer de colo uterino. Sendo que 70% dos cânceres de colo uterino eles estão relacionados a esse vírus, o HPV. E os métodos anticoncepcionais. Muitas vezes esses métodos, alguns anticoncepcionais, são usados também para um tratamento clínico. A criança começa a ter uma irregularidade menstrual, pede um exame de ultrassom e, de repente, estamos frente a um cisto de ovário. Então, às vezes, para você diminuir aquele cisto de ovário, você recomenda a utilização do anticoncepcional. E como eu já tinha comentado, tem que ser um uso do anticoncepcional prudente, o uso do anticoncepcional de baixa dosagem, porque os anticoncepcionais são hormônios, né? E hormônios, eles promovem crescimento celular. Então, você tem que usar com parcimônia e sempre bem orientado. Na vida do adolescente, né, hoje faz parte da vida moderna, assim, essa questão da maturidade precoce, né? Então, até a maturidade intelectual. Então, hoje se cobra muito do adolescente. Ele está estudando, mas ele já tem que estar pensando e decidindo qual carreira ele vai seguir, né? Então, hoje, realmente, mesmo já na adolescência, a gente vê um acúmulo de atividades que não era comum há alguns anos atrás. Então, até por isso, até pelas inserções de grupos, né, principalmente as meninas, a vida social do adolescente, né? O adolescente ele fica um pouco perdido, então ele quer se inserir dentro de um grupo. Então, isso envolve, muitas vezes, os hábitos, onde eles vão passear, sair, até os hábitos de alimentação. Então, a adolescência é uma fase onde a menina ela para, né, ela sai um pouco do ambiente só de casa, então ela começa a fazer as próprias escolhas de alimentação. E é nessa fase, por ter tanta influência da mídia ou mesmo realmente dos amigos, que algumas escolhas começam a ser equivocadas. Então, o fast food, né, o excesso de açúcar, gordura, alimentação prática, comer nas lanchonetes da moda. Então, tudo isso começa a interferir nas escolhas. E, às vezes, a alimentação que não é tão saudável começa a parecer um pouco mais atrativa. E isso gera uma consequência nas estatísticas que a gente lê, né, nos estudos. Então, existe, de uma forma geral, na adolescência, uma deficiência, né, um declínio na ingestão de verduras, legumes e frutas e, em paralelo, um aumento na ingestão de açúcar, gordura, alimentos refinados, fast food, alimentos instantâneos. E isso acaba culminando com deficiências de nutrientes importantes, como ferro e cálcio, né, que muitas vezes na adolescência, principalmente o cálcio, é onde eu tenho o pico de capacidade do corpo em relação à absorção. Então, a captação do cálcio pelo osso, ela tem o seu pico na adolescência. Então, se justamente no momento do pico, onde o corpo está mais predisposto para absorver, eu não ofereço, é aí que a gente começa a plantar as possíveis consequências negativas que a gente vai ter na saúde dali uns anos à frente. E, como o Dr. Fernando falou, na adolescência, muitas vezes, o ferro se torna importante porque é onde a gente começa a ter as perdas menstruais, né? Então, na perda do sangue menstrual, a gente tem uma perda importante de ferro. E se você não conseguir repor isso através da alimentação, a gente começa a ter outros problemas, como as anemias e outros distúrbios. Aí chegamos à juventude, ali, a fase dos 20 aos 24, 25 anos, onde aquela jovem adulta ela já está com os seus hábitos bem estabelecidos já, porque é como ela falou, se você não põe o hábito de infância no início da adolescência, é difícil a gente tentar corrigir hábito depois, quando a gente chegar lá na idosa, né, Kátia? E isso daí a gente
a gente vê muito isso. Então, nessa tentativa, a gente tem que orientar sempre essa jovem a seguir, se ela está tendo a sua já relação, as suas atividades sexuais frequentes, ela tem aquela rotina de já fazer a prevenção, porque nada, o câncer de colo uterino são em torno de 20 mil casos ano que aparecem no Brasil. É o segundo câncer que mais mata, é o que mais aparece, perde só para o câncer de mama nas mulheres, e em torno de 5 mil mortes ao ano em função do câncer de colo uterino. Vocês verem que ainda é muito alto, então tem muito o que se fazer a nível de país. E aí também ocorrem as primeiras gravidezes, planejadas ou não planejadas. E aí é uma fase na qual a paciente, se tiver no início da sua juventude, ela não planejou tão bem, não houve um uso adequado da anticoncepção, uma orientação com relação à anticoncepção, esconde às vezes do pai, da mãe, começa a ter relação, acaba engravidando numa única relação. E essa paciente, ela vai, se for muito jovem, também ter os seus prejuízos. Os extremos da vida, da vida reprodutiva da mulher, eles são muito assim, tumultuados. Enquanto que naquela faixa de 25, que nós vamos ver até os seus 35, seria mais ou menos o tempo adequado. Nessa fase também, você vai adequar a anticoncepção de acordo. E lembrando, mais uma vez, que toda anticoncepção realizada quer por via injetável, via oral, ela deve vir acompanhada do preservativo. Por quê? Porque eu vou estar prevenindo uma doença sexualmente transmissível. Eu vou estar prevenindo o famigerado HPV. E, com isso, tentando, a longo prazo, reduzir a incidência de câncer de colo uterino. Aí, nessa fase que a gente tem que atuar para criar esse hábito dessa jovem a procurar a rotina, né? Porque eu acho que, como a gente estava discutindo antes da palestra, né, doutora, a questão dessa incidência tão grande de mortes por câncer de colo de útero e mama é muitas vezes em relação ao diagnóstico. Sim, né? sim. O diagnóstico, se você tem aquela rotina, ele acaba sendo precoce, né? E junta com toda essa mudança, essa vida moderna e contemporânea de estresse, de sobrecarga, o estresse ele diminui a imunidade do indivíduo. Então, esse vírus se aproveita de tudo isso. Então, na fase adulta, destacando mais uma vez, né, a questão da necessidade da importância do ferro por conta das perdas menstruais, né? E então a mulher moderna, que geralmente é a mulher que trabalha fora, mas que ao mesmo tempo cuida dos filhos, cuida da casa, ela começa, em virtude desse fator estressante, né, das horas do dia se tornarem curtas para tudo que ela precisa fazer, ela acaba sublimando algumas escolhas. E a primeira escolha que a gente vê que ela sublima, né, que ela vai dar uma adaptada ali para uma escolha mais prática, é justamente o alimento. Então, essa alimentação prática é o quê, né? As pessoas acabam optando por alimentos congelados, alimentos semi-preparados, alimentos instantâneos, frios, embutidos, e tudo isso acaba tendo uma consequência, né? Porque a industrialização, ela tornou a alimentação mais prática, porém às custas de aumentos de diversos nutrientes que não são tão bons para o corpo. Então, no caso desses alimentos que eu citei, a gente vai ter um incremento muito grande no teor de sódio, o sal, né, que é contido. Então, é diferente de você condimentar o seu arroz em casa. Hoje, o arroz já vem pronto, né? O macarrão instantâneo, o congelado, a lasanha congelada. Então, tudo isso, o sal, ele é usado na indústria de alimento, além de dar sabor, como um conservante. Então, a gente precisa ter consciência da frequência com a qual a gente come e coloca esses alimentos dentro da casa da gente, porque não é só, né, vamos supor, não é só para a mulher adulta, mas ela está oferecendo isso para as crianças. Então, a gente precisa pesar. Ali a gente tem um comparativo, né? Então, 5 gramas, né, de sal é o que a gente deveria comer. E o que a gente come é, em média, 12 gramas. A gente come mais que o dobro por dia. E aí é por isso que hoje os cardiologistas estão preocupados, porque a incidência de pressão alta, né, os problemas cardíacos vêm aumentando justamente em partes por conta do estresse somado às escolhas erradas de alimentação. A gordura, né, também por conta dessa questão da praticidade. Então, muitas vezes é mais fácil você fritar um alimento, é mais rápido você fritar do que você assar,
né, cozinhar, refogar e, como eu falei, o fast food faz parte. Então, passar no drive, comprar o lanche gorduroso ou pedir a pizza no delivery. Então, todas essas escolhas geram consequências. E o açúcar, né? A gente, além das guloseimas, que hoje são muito práticas e veiculadas, né, no mercado e tudo mais, a gente esquece, né, que a gente fala, mas eu não ponho açúcar nas bebidas. Não, porque as bebidas já vêm adoçadas. Então, quando a gente compra lá o suco de caixinha ou refrigerante, a gente não imagina o quanto de açúcar que a indústria colocou ali. Então, a gente acaba ficando refém. É diferente de você fazer um suco natural em casa e você mesmo dosar a quantidade de açúcar. E a gente vai adaptando o paladar a esses excessos. E a água, que é o único líquido que não tem nada de açúcar, fica sublimado, né? Então, às vezes, no consultório, quando a gente pede para a pessoa, a gente pergunta, quanto que você toma de água? Aí a gente fala quanto que a pessoa precisa tomar, a pessoa fala, mas isso é impossível. Aí a gente muda a pergunta, mas quanto que você toma de suco e refrigerante? Às vezes toma mais que o dobro do que precisaria estar tomando em água, né? Então, na verdade, são essas inversões que a gente precisa tomar cuidado. E com isso a gente vê, né, um aumento realmente da incidência de doenças do coração, as próprias cirurgias cardíacas, né, as intervenções cardíacas cirúrgicas que têm sido feitas nas mulheres. Hoje os estudos têm trazido que elas estão sendo muito mais incidentes e prevalentes do que antes. E justamente por conta disso, é a união do estresse da vida moderna com as escolhas que a mulher acaba fazendo. Acho que por isso que só puseram água pra gente, né, Só. Cátia? Não teve nenhum suquinho Nem suco. aqui, né? Nem uma bolachinha, que já está chegando a hora do lanche. A vida adulta aí, dos 25 aos 59 anos, aí a gente chega a um ponto em que a mulher ela tem que tomar muito cuidado, ela está já sob o estresse, muitas vezes já tem a família constituída, já se sobrepõe àquelas atividades, ela já está fazendo tudo o que a Cátia estava falando, já usando congelados, embutidos, então ela já está dando aquela sobrecarga a mais de açúcar, de sal, de gordura. Então, aí o que acontece? Ela tem que cada vez mais se prevenir contra o câncer, porque a diabética tem mais tendência a ter câncer de endométrio, aí câncer de mama. Então, o acúmulo de gordura, ela é também um dos fatores, é aquilo que eu falo. Um copo só vai transbordar quando aquela gotinha cair em cima dele, às vezes a mínima gota faz com que aquela água caia do copo. E às vezes não é só o fator hereditário, tem um fator hereditário que a gente não consegue controlar, mas também tem os fatores, outros, como alimentação, estilo de vida, que nós podemos dar uma esvaziadinha nesse copo para que ele não se transborde. E aí a prevenção do câncer, como eu falei anteriormente, falei do câncer de mama, que é do primeiro no Brasil, 50 mil casos novos por ano, sendo 10 mil mortes. E nessa faixa também etária, hoje, em função das atividades, cada vez mais a mulher se dedicando à carreira profissional, ela passou a postergar a maternidade. Então, hoje é frequente, ela estava antes aqui da palestra, perguntando qual é a faixa que te assusta que uma paciente chegue grávida. Olha, quando eu comecei há 20 anos atrás, 35 me assustava. Hoje, chega aos 40, eu já nem me assusto mais. Assim, chegou a primeira gravidez aos 40 anos. Tá, eu falei para ela, vou começar a me assustar aos 45. Se começar hoje, chegar aos 45 anos, com a primeira gestação, e sobrepõe tudo aquilo que ela vem tendo. Uma gravidez tardia, por trás da gravidez tardia tem o quê? Já uma hipertensão, já uma diabetes. Então, a paciente, às vezes aos 35 anos, 40 anos, ela não tem mais a saúde, ela já tem aquele acúmulo de todas as atividades que nós estamos falando desde o início, que vem lá da infância, né? E isso daí vai acabar uma hora transbordando aquele copo. E, às vezes, transborda na diabetes, transborda na hipertensão, e ela resolve, de repente, ficar grávida. Então, às vezes, ela fica grávida, hipertensa, sobrepeso, e aí o médico que tem que se virar nos 30 para tentar corrigir aquela distorção. Então, muitas vezes as gestantes chegam, Cátia, eu falo assim, não, vamos primeiro equilibrar a balança, vamos tratar o cardiologista, você pode engravidar, sem dúvida nenhuma, mas essa paciente normalmente chega não com planejamento, já chega grávida, né? Consegui engravidar, agora que eu
estou estável na profissão, meu marido está estável, juntamos dinheiro, agora eu vou engravidar. E isso, às vezes, fora os riscos que vêm de uma gravidez tardia, né? O risco de ter síndrome por trás dessa gravidez. Então, os cuidados durante a gestação, eles são triplicados. Você tem mais exames a fazer, você tem investigação, como investigar e também como, muitas vezes, tratar. E já no final da fase adulta, entra aquelas pacientes que já começam a entrar no climatério, já começam a pensar na terapia de reposição hormonal, pensar aí no que eu vou fazer, é necessário, não é necessário. E eu vou muito no sentido, como eu converso sempre com as minhas pacientes, conversei hoje aqui com a Kátia, que eu doso muito o hormônio que eu dou para a minha paciente, porque o hormônio, ele estimula alguma coisa. Se ele está estimulando a célula a ficar menos ressecada, que ele estimula a célula do cabelo, ou seja, a queda capilar começa a ficar menos não percebida, ela também estimula outras células, como células da mama, células do endométrio. Então, pode ser aquela gotinha que também cai ali. Então, a gente tem que sempre dosar muito bem, escolher as pacientes, conversar bastante, de repente mudar estilo de vida, que às vezes a reposição hormonal ela é importante, mas ela é feita numa dosagem mínima o suficiente para que ela tenha condições e uma boa qualidade de vida. Então, como o doutor Fernando estava falando, a gestação, sendo ela planejada ou não, muitas vezes um dos pontos vitais que a gente precisa é controlar o ganho de peso. Só que, como ele falou, não adianta a gestante se preocupar com o peso na hora que ela engravida, porque depois que ela engravida, pelo menos a gente da nutrição, a gente tem pouco o que fazer, porque vai chegar um determinado trimestre da gestação que ela vai ganhar peso, isso é natural. Então, fazer uma gestante perder peso não é natural. Então, a gente acaba tendo que lidar com os sintomas, né, para prevenir o ganho excessivo de peso. Mas o que a gente diz é aquela questão da linha do tempo. Então, se realmente a mulher, né, ela tem essa capacidade de gerar uma criança, né, então a gente precisa ter responsabilidade de cuidar realmente da nossa alimentação, manter uma alimentação saudável para ter um peso saudável, para que quando essa gestação aconteça, sendo ela planejada ou não, a gente não venha a ter consequências ruins, como diabetes gestacional, a eclâmpsia, né, que é a elevação da pressão durante a gestação, simplesmente por conta de cuidados que a gente não tomou previamente. E, além disso, o ganho de peso é importante na verdade, o controle de peso é importante para a mulher durante toda a vida, porque ele interfere na fertilidade, né, doutor Fernando? Com certeza. Então, o excesso de gordura peso, né, interfere. Então, a gente acaba, às vezes, pegando, né, pessoas cada dia mais jovens, com um nível de obesidade muito avançado, interferindo nesse desejo, né? Porque a mulher posterga tanto, que aí, quando ela decide que ela quer, não dá tempo, porque aí até ela conseguir emagrecer, né, o ginecologista avisa que já está interferindo realmente, então ela já tem uma série de dificuldades. E na gestação, a gente tem uma preocupação importante com algumas vitaminas e minerais, que são chamados de micronutrientes, e, em especial, o ácido fólico. Porque o ácido fólico é um mineral que a gestante ela tem uma necessidade extremamente aumentada, né, principalmente no primeiro trimestre, por conta da formação do tubo neural da criança. Mas o que hoje, né, os ginecologistas dizem é que a gente precisa, quando a gestação é planejada, às vezes já começar a suplementar o ácido fólico antes de engravidar. Né, doutor? Porque muitas vezes a gente preconiza tomar o ácido fólico no período fértil de cada ciclo, para que ela, quando engravide, porque não adianta engravidar para começar a tomar o ácido fólico depois. Ela tem que tomar o ácido fólico no período fértil. Se ela menstruar, ela deixa de tomar aqueles primeiros 15 dias e retoma, assim, no ciclo seguinte. Se ela ficar grávida, ela continua tomando o ácido fólico, porque a formação, como você colocou, da importância do ácido fólico na formação do tubo neural, é bem precoce isso ocorre, nas primeiras semanas da formação do embrião. Né? Isso é muito importante. Então, assim, em termos de fontes alimentares, né, o ácido fólico está presente muito nos vegetais de cor verde escura, que é realmente o que a gestante deveria priorizar. Mas se a gente já vem com uma alimentação balanceada, essa cor é só mais uma dentre as tantas que a gente deveria estar ingerindo todos os dias. E a Kátia tocou o controle do ganho do peso, ela levantou bem a doença hipertensiva específica da gestação.
É como ela falou, a paciente já tem o fator, às vezes, predisponente, que é a idade. Tem o fator alimentar, que não é dos mais adequados, o consumo de sódio ali, até a minha assustou. Tem o fator da gravidez tardia. Então, essa hipertensão, na gravidez, é o que mais mata a mãe dentro do ciclo gravídico-puerperal, que mais mata a mãe e feto de todas as patologias obstétricas. Então, a gente tem que estar bastante atento a esse fator também. E a idosa, né? A idosa ali, acima dos 60 anos, eu acho que é uma fase em que ela quer colher todos aqueles frutos que ela plantou durante a vida toda, a partir dos 60 anos, e para isso, ela tem que ter aquele estilo de vida que eu coloquei aqui, com 60 anos, mas tinha que ter o estilo de vida, esse termo estilo de vida, desde a infância, né? Porque querer que o estilo de vida se modifique aos 60 anos é meio que tentar, é meio difícil, eu acredito. Mas se você começa desde pequena a ter um estilo de vida saudável, ter o hábito de praticar exercício, a ter o hábito de uma alimentação saudável, você não vai colher maus frutos, né? Eu acho que você só vai colher bons frutos. E, associado a isso, a ambiência, ou seja, o que é ambiência? A ambiência nada mais é do que o meio ambiente e a inter-relação pessoal daquele ambiente, assim como o social daquele ambiente. Então, toda essa ambiência que ela vai desenvolver com seus familiares, com as suas amigas, e isso daí favorecendo com que ela esteja sempre com um pensamento positivo, porque isso melhora a imunidade celular, sem dúvida nenhuma. E não esquecer da rotina. A rotina continua. Aquela paciente, muitas das vezes me pergunta, doutor, quando eu vou parar de fazer o Papa Nicolau? A gente brinca assim, olha, a senhora vai fazer isso até o último dia da vida da senhora. Por quê? Porque é assim mesmo, porque não é só o Papa Nicolau, ela vem passar, às vezes, uma informação que tem uma feridinha na vulva, então não é só o Papa Nicolau, às vezes ela traz outras informações embutidas ali naquela consulta de rotina, que você detecta, às vezes, um câncer precoce, mesmo nessa fase da vida. Então, a importância disso é realmente fundamental. E em relação à parte nutricional, é importante a gente aceitar e entender que na fase idosa a gente tem algumas alterações de composição corporal, né? Então, nessa fase, a gente tem, de uma forma geral, a redução da massa muscular. Então, o nosso tecido muscular vai se reduzindo nessa faixa de idade. Então, por isso reside a importância da manutenção de uma atividade física regular para poder minimizar essa perda, né? E em termos de nutrição, o músculo ele é um tecido mais ativo, então ele gasta mais energia do que a gordura. Então é por isso que na fase idosa a gente fala que ao longo da vida o gasto energético da mulher ele vai declinando e a gente precisa aceitar isso. Por isso que na fase idosa a gente não pode querer comer do jeito que a gente comia quando tinha 15 anos, né? Porque a nossa necessidade de energia é diferente em cada uma das etapas. Então por isso, se a gente não tiver cuidado, em paralelo a essa redução de massa muscular, a gente pode estar tendo um aumento do tecido gorduroso, dependendo das escolhas de alimentação que vamos fazer. Então, é importante a questão da hidratação, né, o tomar água, porque quando eu falo que reduz massa muscular, os órgãos também são músculos. Então, principalmente o intestino, que é um órgão que tem movimento, né? Ele precisa ter um movimento muscular para impulsionar as fezes, transportar as fezes. Ele tem um movimento um pouquinho mais fraco na idosa. Então, se a gente não se preocupar em hidratar, né, tomar água para que essa água hidrate as fezes, a gente vai ter um problema de obstipação intestinal. Então, de ter intestino preso, uma dificuldade maior de evacuar. Então, não é só comer fibra, né? Comer verdura, comer legume. Se não tomar água, a gente também vai ter um problema grande com a parte intestinal. E acho que o grande foco da nutrição na idade idosa é a questão mesmo dos nutrientes relacionados à parte óssea, né? Então, o cálcio e a vitamina D, na verdade, eles andam juntos, porque o cálcio é a composição mesmo básica do osso, mas a vitamina D, né, o cálcio depende da vitamina D para ser absorvido. E hoje, os médicos estão se assustando com a prevalência de mulheres com deficiência de vitamina D. Então, até por isso que diagnosticam, né, muitas vezes,
na densitometria já o grau de osteoporose, e quando vão dosar a vitamina D, vem que está muito rebaixado. Então, seja lá por redução de exposição solar, ou realmente pela baixa ingestão de alimentos fontes de vitamina D e cálcio. Eu assisti uma palestra interessante de um geriatra, no qual ele mostrou um gráfico traçando o Brasil do Equador até o trópico. E foi mostrando a dosagem da vitamina D de cada uma dessa população. E realmente aquelas mais expostas do sul, sudeste, elas estavam mais deficientes realmente de vitamina D. Então, muitas vezes o estilo de vida, né? E muito se fala, porque fica de um lado o dermatologista, passa protetor, passa protetor, passa protetor. Aí do outro lado, nós, toma sol, né? Fica cada um puxando para um lado sua sardinha, né? Então, isso daí eu acho que tem que ser bem ponderado para que atenda a todos os especialistas e quem colha frutos seja paciente, né? Que ela não tenha nem um câncer de pele, mas também que ela não, ao subir uma escada, não frature a cabeça do fêmur, com a osteoporose, né? É uma coisa aí que realmente... E isso acaba sendo uma consequência também da vida adulta, né? Então, porque como a gente estava falando do acúmulo de funções, hoje as mulheres têm muito pouco lazer, né? Então, durante a semana, praticamente a gente não tem exposição, porque a gente anda coberta, fica num ambiente fechado, do escritório, do trabalho, aí depois sai, entra dentro do carro com insufilme, aí vai, desce, pega a criança na escola, nem a criança toma sol e muito menos a mãe, né? Muito menos a mulher. Então, são essas consequências das escolhas que a gente faz ao longo da vida que a gente quer dizer, que aí chega na vida idosa, não tem como, né? Então, a prevenção da osteoporose não é feita na idade idosa, ela é feita ao longo da vida, porque depois, na idade idosa, quando desenvolve, a gente só vai fazer realmente o paliativo. Então, fechando, né, a gente fala, acho que a gente amplia, né, não são só bons hábitos alimentares, acho que boas escolhas de uma forma geral. A mulher tem que ter a saúde como uma prioridade, dentro das tantas que ela vai escolher, profissão, maternidade, ser esposa. Então, a gente tem que ter o equilíbrio para que a gente possa realmente atravessar essas fases da vida sem grandes problemas. E ter dentro de cada adulto jovem, uma criança. Sempre tem um bom humor, sempre tem aquele astral elevado, que isso faz com que, sem dúvida nenhuma, a nossa imunidade seja cada vez melhor. Era isso que a gente tinha para apresentar a vocês. Obrigada.